e nós começamos hoje com o básico do Espiritismo, que é a preleção da sexta-feira. Lembrando que todos os dias o estudo é dividido em duas partes. Fazemos uma preleção e depois entramos no assunto principal do estudo. Essa preleção, ela depois é capturada e é recolocada no canal de maneira isolada. Por isso a gente faz assim, para ganhar 2 vídeos no lugar de um trabalho só. O difícil é editar depois e postar, mas a gente vai chegar lá. Então a gente tem o que nos separa, porque na semana passada nós trabalhamos o que nos une. Então, se você não viu, vai lá na playlist Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente fizer a derivação, você vai achar isso na playlist O Básico do Espiritismo, mas ainda tem muita coisa para entrar antes. Mas semana passada a gente falou dos itens que nos unem. Os itens que nos separam, eles são muitos. Então a gente procurou botar ali em grupos e procurou trazer algumas poucas lâminas, né? Porque são coisas que a gente já tem no canal, inclusive com estudos completos, né? De um dia inteiro, numa conversa fraterna, para trabalhar esses assuntos. Então aqui a gente traz de maneira muito breve, para auxiliar aquele que está buscando o estudo de maneira breve. E o que nos separa, a gente começa trazendo o livro O que é Espiritismo, capítulo 3, item 132. E lá, Allan Kardec bota uma pergunta, né? Qual a causa dos males que afligem a humanidade? E aí vem a resposta dos espíritos. O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Eis o que nós temos aqui. Eis, então, a classe de espíritos que vem para a Terra. Mas é só isso? Não, é também isso. Isso seria uma grande massa, mas tem ali espíritos mais evoluídos, tem espíritos que já passaram desse nível e continuam vindo para poder puxar a humanidade, para dar mostras, para deixar exemplos e, com isso, motivar aqueles que ainda estão num nível inferior, atrasados ou criminosos, que possam, assim, ter motivação para se melhorar, para se mudarem, né? E ali ele começa dizendo, ó, pode ser considerado. Então, é uma comparação. Escola de espírito pouco adiantado. Então, são aqueles espíritos mais resistentes e que perdem ali o seu caminho no adiantamento. E, por outro lado, tem de fato espíritos que estão pouco adiantados e que têm a oportunidade, mesmo sendo de planetas inferiores, vir à Terra, que é um planeta acima do primitivos. Então, eles vêm aqui para, então, ter a oportunidade de se alavancarem. Então, são esses dois casos na escola. E no caso do cárcere de espíritos criminosos, nem todo crime é visto como nós aqui ou daqui observamos. A nossa ideia de crime aqui é roubar, é matar, matar. A gente tem crimes que eles são chamados de hediondos, tem outros crimes que eles chamam de crimes mais leves, mais brandos. Só que aqui a gente está falando de crime moral. A gente está falando do verdadeiro crime. Né? É óbvio que todos esses citados, eles também levam, mas tem muito mais crime. Quando a gente fala em moral, vai ter muito mais crime aí inserido do que esses crimes que a gente prevê pela lei, né? Então, se a pessoa começa uma situação em que ela cristaliza ali
naquela situação, aquele crime ele vai se avolumando, né? Então, ela fala mal de uma pessoa hoje, ela já está em equívoco, mas ela começa a falar mal de todo mundo, e isso é um crime que ela há de observar lá na frente. Aderlei, se há crime, há tribunal. Se há tribunal, há pena. Essa é a lógica que a gente tem aqui. Como é que funciona isso no plano espiritual? Se há crime, há tribunal. Sim. Qual é a diferença daqui para o mundo espiritual? Quem faz o tribunal sou eu mesmo. Não são os outros que vão me julgar. Não são os outros. Sou eu mesmo quem vou tomar ciência daquele erro. Olha, eu não podia ter feito isso, eu errei. E aí eu errei, eu preciso reparar, eu quero reparar, porque aí tem uma coisa que os espíritos frisam muito, que é a questão da consciência pesada. Como eu estou melhorando, eu já não consigo seguir com aquela ideia de que eu errei e não fiz absolutamente nada para reparar. Aquela ideia começa a me incomodar. Então eu faço o meu tribunal comigo mesmo e eu vou me condenar. Só que, olha que interessante. A misericórdia divina, ela é tão grande, ela é tão boa, que quando eu me dou uma pena de peso 10, a misericórdia divina diz: não, calma. Você já tem a consciência, então isso já te alivia 50% da pena. Vamos trabalhar com calma. Não, eu quero pagar. Então, ao invés de pagar, você não quer se preparar para pagar? Isso vai te elevar de uma tal maneira que você vai entender que fora da caridade não há salvação. Então, chega um ponto em que você entende que é o autoconhecimento, o autotrabalho, a autoelevação que fará com que você entre na caridade, permaneça na caridade e de pouco a pouco vá reparando aquilo que você acredita que precisa reparar. Porque, senão, continua lá, ó, pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. É aquele vínculo menor, é aquela ideia menor, é aquela visão menor. Então a gente começa exatamente trabalhando por aqui, porque sem ter esse entendimento fica difícil de eu versar acerca do que nos separa. E a gente traz como primeiro item para nos separar, os 3 primeiros itens, são os 2 primeiros itens são itens que todos os outros caberão dentro. Mas ainda assim a gente separou. Então a gente tem como primeiro item o orgulho. O orgulho, a gente, no português, a gente tem 2 visões de orgulho. A gente tem uma visão positiva e uma visão negativa. O espiritismo, ele não reconhece essa visão positiva do orgulho. Ele acredita que existem outras palavras que vão trazer exatamente esse cunho positivo do orgulho. Então, todas as vezes que nos referimos, ou que eles se referem, ou que ambos nos referimos sobre o orgulho, usando a doutrina espírita como base, a gente está falando do orgulho negativo, né? E orgulho é o terrível adversário da humildade. Isso, se você quiser ler mais, entender mais, eu trouxe aqui na colinha o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados pobres de espíritos, os pobres de espírito, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Então lá tem um espírito que se dedica a falar só sobre isso. Se você achou pouco, aqui no canal a gente tem um estudo completo sobre orgulho. É só ir na playlist Conversa Fraterna. Nessa playlist você vai encontrar lá, versando sobre orgulho, que é um sentimento que ele me separa das pessoas. Porque eu acabo me pavoneando, eu acabo me
me desenhando, me apresentando e me comportando como se eu fosse infinitamente mais especial do que os outros. E aí eu vou me perder. Eu vou me perder porque o orgulho ele não vem sozinho. E aí, quando vem o pai de todos os males, o egoísmo, complica. Porque aí, além de eu ter essa visão já equivocada, eu vou acreditar que o mundo gira em torno de mim. Eu sou a figura central no mundo. Se eu não posso ser a figura central no planeta, eu trabalho para ser a figura central num continente, num país, numa cidade, num município, num bairro, numa rua, na minha casa. E isso tudo eu não estou conseguindo, então eu vou diminuindo. Na minha casa, com a minha esposa. Não consegui pegar a esposa e os filhos, eu pego só a esposa, eu pego só os filhos, mas eu tento fazer com que as pessoas me sirvam. Eu tento fazer com que eu seja sempre tudo é meu, tudo eu posso. Porque o egoísmo, ele não é só na questão de querer as coisas materiais. O egoísmo, ele vai um pouco além. Ele vai um pouco além. O egoísmo, ele nos atrapalha muito. Né? O egoísmo... Ah, tá. A Silvia pede para a gente mexer no microfone. Mexe. Me diz se melhorou, por favor. A gente tem que trocar o microfone. Passa todos os dias na porta da loja e esquece de entrar, pegar um microfone e sair. Me diz se melhorou, eu não estou te vendo, por favor. Então, até vir a resposta, o egoísmo nos tira do caminho da empatia, da compaixão, obrigado, da justiça e do equilíbrio. Olha o quanto a gente perde um item que nos tira, assim, de pronto, 4 itens. Então, eu não vou conseguir enxergar com os olhos do outro. Eu não vou conseguir me colocar na posição do outro. Eu não vou conseguir me apiedar do outro. Eu não vou conseguir fazer com que existam 2 pesos e 2 medidas. O que eu faço no egoísmo é, para mim, o peso é 1, olha como é leve, e para outro, o peso é outro. Então são 2 pesos, mas não são 2 medidas. São 2 medidas, mas não são 2 pesos. E aí complica, né? Complica. E o equilíbrio, ele também entra aí. Porque o equilíbrio sou eu. Vou usar aqui uma analogia de casal. Sou eu que gosto de comer 1 quilo de comida e tem alguém comigo que gosta de comer 300 miligramas de comida. Olha que bênção. E aí o que acontece? Eu não abro mão de 1 grama da minha comida para dar para a pessoa que come só 300. Né? Quando você vê um casal harmonioso, equilibrado, você vê que eles dividem a comida, dividem é ótimo, eles dividem a comida com muita harmonia, sem problema algum. Né? Eu conheço, inclusive, um casal que ele come em abundância no jantar, mas no almoço ele come com uma modéstia muito grande. Então, é comum eles pegarem um prato só e ele vai ali, belisca um pouquinho e passa o prato para a esposa. Ou ela come e passa o prato para ele, não existe uma ordem. Ou o prato fica no meio e eles vão pegando do meio e vão comendo. De dia ela come muito mais que ele. À noite, ele come muito mais que ela. É o mesmo processo, só que aí inverte as quantidades. Isso é equilíbrio. Isso é aceitar o outro como o outro é. Isso faz parte do não ser egoísta. A gente tem ainda junto um item que pesa bastante
para nos separar do outro, que é a inveja. A gente precisa trabalhar essa questão de inveja na gente. Mas, Aderlei, eu às vezes vejo alguém numa posição que me inveja. Não é uma inveja branca? Não. A gente já tem na conversa fraterna, vai lá na playlist, o assunto sobre a inveja. Né? Ela está dentro de outro assunto. A gente precisa, inclusive, fazer uma derivação, agora que eu me lembrei. A inveja, não existe inveja branca. Se é inveja, você está incorrendo em erro. Mas, Aderlei, como eu vou diferenciar a inveja, juntando com egoísmo e orgulho, a gente vai ter lá, eu quero o que é do outro. O outro não merece o que ele tem. 2 exemplos aí que dá para você surfar por um bom tempo na inveja. Eu quero o que é do outro, é inveja. Desdém, ele não merece o que ele tem, é inveja. Mas, Aderlei, e quando eu vejo alguém numa boa posição e eu quero atingir aquela posição para ter os mesmos benefícios que ele, então ele te motiva. Estou motivado a ter o que você tem. Não é inveja, você não está querendo o que ele tem, você quer trabalhar, fazer por merecer aquela condição que ele tem. Isso é motivação, que é muito diferente de inveja. Muito, muito, muito diferente mesmo, né? Eu pulei para o WhatsApp, agora eu fiz uma bagunça danada aqui. A gente já vai dar boa noite para o pessoal. A Sueli bota. Comprei um livro, Reforma Íntima, fininho ele. Quando fui ler sobre orgulho, Jesus, senti vergonha e me vi ignorante. Sueli, eu vou te falar uma coisa muito bacana. Eu sinto a mesma coisa quando eu estou estudando. Eu olho e digo, não, mas eu não tinha esse entendimento. Mas que coisa pesada, que coisa feia. E a gente precisa usar essa vergonha como motivação para promover a nossa reforma íntima. Esse livro ele vale muito a pena, ele é um livro muito bacana de ler, é um livro de fácil leitura e de fácil aquisição também. Eu gosto muito desse livro e recomendo para você, se não for desse que você está falando, porque eu conheço só a Reforma Íntima e conheço outro, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance do Faux, é uma capa azul, bonita, desenhada. Eu tinha ele por aqui. Eu tinha por aqui. Tá lá no canto, mas eu sei exatamente onde está. E ele é um livro muito interessante nesse sentido, ele ajuda muito, porque o Reforma Íntima Sem Martírio, ela vem com casos, e esses casos você consegue, porque é uma dor muito grande para a gente, no nível que nós estamos, analisar os nossos próprios casos. Então, ela traz casos em que você se coloca na situação e você consegue ter um pouco menos de dor ao analisar os casos, né? Eu já tento analisar os meus casos, mas é muito, muito, muito difícil. É muito difícil, sobretudo quando você estava com um entendimento equivocado e tomou uma decisão naquele entendimento equivocado. O tempo não volta, você não consegue reparar aquilo de pronto e aí fica remoendo, a coisa incomoda bastante, a consciência pesa bastante nesse sentido. Tá! Eu acho que esse é agora que a Silvia colocou, que eu não precisava ler agora, mas eu meti o dedão, a gente já fala, Luciene. Eu já venho para o boa noite. Deve ser. Tá. A Silvia respondeu, mas tudo bem. Se ele diz aí se é reforma íntima só ou se é o Reforma Íntima Sem Martírio da Hermance do Faux.
E, se possível, dá uma olhadinha nele também. Vale muito, muito, muito a pena. Sobretudo, se ele for lido em estudo de grupo. Gente, o Reforma Íntima, sem martírio, lido em grupo, eu já tive 3 experiências da leitura em grupo, e as 3 foram muito edificantes, muito mais edificantes da leitura solitária. Não que eu não deva praticar a leitura solitária, ela me ajuda com os meus pensamentos. Mas quando o outro é inspirado, ele acaba trazendo pontos que eu deixei passar, eu não observei. E aí eu posso crescer um pouco mais nessa hora. Vamos seguir aqui. Nosso próximo ponto é o rancor. Gente. Silvia, anota, por favor. Eu preciso. Não, eu já anotei, eu já botei eu já coloquei no Excel uma conversa fraterna sobre rancor. Rancor, mágoa. O rancor é como se fosse um vírus que ele vai te comendo por dentro e vai contaminando o seu interior. O rancor não leva a lugar algum, somente alimenta o ódio, a raiva, o ressentimento, e ainda faz a pessoa sentir-se mal e infeliz. Esse comentário nem era para estar aí, ele é de um outro texto que eu ia usar e acabei não usando, mas eu dei link, ele veio. Gente, o rancor, ele é algo meu. É algo que está só em mim. É como se eu me desconectasse do outro e começasse a contaminar a mim mesmo. O rancor é aquele sentimento que traz mais peso para um ódio que eu já tenho, para uma raiva que eu já passei, um ressentimento que eu não resolvo. Então alguém vai lá e me fala uma verdade, mas com o intuito de me machucar. Preto, feio. Ao invés de eu olhar aquilo e dizer, para, eu realmente sou preto, sou negro, cada um use o que quiser, por favor. Eu realmente sou preto, sou negro, sou feio. Na visão de uns, você. Na visão de outros, não você. De qual beleza ele estava falando? Beleza física? Beleza moral? Beleza intelectual? Ao fazer toda essa conversa fraterna comigo mesmo, eu estou me livrando daquela situação. Eu vou chegar à conclusão final de que a pessoa se perdeu. Ela se perdeu. Mas ela fez para te agredir. Então, ela tentou me agredir. Ao fazer essa reflexão, eu desvio. A bala passa igual Matrix. Ela vem certinho na minha direção, certinho. Tem tudo para me atingir. Aí eu desvio, aí olho. Lembra o olhão lá do Matrix? Então, ó, eu passo, eu olho. Aí ela passou. Eu volto para a pessoa com uma cara de paz, de tranquilidade. Ela tentou me agredir. Eu não acolhi a agressão. Acabou. Num primeiro momento é fácil? Não. Porque a pessoa traz frases que você olha e diz, não, isso eu não posso deixar passar, eu tenho que responder. Gente, quem responde é a sua postura. Quem responde são as suas ações. Diga a ela o que quiser. As pessoas ali saberão se você é capaz ou não de fazer aquilo. Dependendo do grupo das pessoas, elas vão ficar a favor da outra pessoa, e aí, seja você quem for, elas vão te apedrejar, porque elas estão a favor da outra pessoa. Se elas estiverem a seu favor, elas vão dizer, olha, fato vai ser, ao final, que a tua postura foi uma postura de quem não
queria aumentar o fogo. E isso é louvável. Eu venho praticando isso com o tempo, e antes eu ficava calado, passava super mal depois e tal. Tinha que ter respondido. Hoje eu já nem olho, não tinha que ter respondido nada. E aí, para não ficar no meu entendimento, é uma postura minha, para não ficar vazio, eu digo, eu não quero brigar. Mas eu não estou brigando, eu não quero discutir. Mas eu não estou discutindo, eu não quero falar sobre isso. Eu vou trazendo até a pessoa entender que eu não quero. E vou manter naquele nível. E vou manter naquele nível. Mas tem que falar sobre isso. Eu não quero. Porque se eu acredito que a pessoa tem entendimento, eu digo, porque o caminho que a conversa segue não é um caminho produtivo de fato para os dois. Mas é um caminho produtivo para mim, então, para mim não é, vai me fazer mal falar sobre isso. Eu não quero falar. Qual é o objetivo aí? É não gerar rancor. Porque o rancor... Gente, quem já teve aquela queimação, fazem tanta propaganda de remédio para isso, que muita gente deve ter aquela queimação de azia. O rancor é isso. Só que 3 vezes pior. Não, Silvia, não é o refluxo, porque o refluxo ele vai... É o soluço, né? Ele vai e vem. Não, eu estou falando só da queimação mesmo, porque tem uma queimação que dá, que ela não está diretamente ligada ao refluxo, né? Que é o soluço. Ela só dá a queimação. Aí você tem que tomar sal de frutas, você tem que tomar não sei o quê, você tem que fazer não sei o que lá. E aí o que acontece? O rancor, ele é essa queimação 3 vezes pior, 4 vezes pior, 10 vezes pior. Você não consegue revisitar a cena sem acrescentar mais um peso. Quando o objetivo da revisita é justamente ir lá embaixo para retirar peso. Então eu tenho... Ó quanto peso eu tenho naquela situação. Olha quanto peso eu tenho naquela situação. Isso tudo é peso. Isso foi uma frase que acabou com tudo, por isso está dourado. Isso aqui foi uma frase simples, mas que pesou. Isso aqui nem foi uma frase, foi só uma olhada que me deu e complicou. Aqui tem outro peso. Aqui tem outro peso, aqui tem outro peso. Aqui manchou a história toda. E aqui não. Aqui foi muito largo o que ele falou, foi para além do que nos envolvia naquela situação. Qual é o objetivo, um dos objetivos da revisita? Eu trabalhar. Aquele olhar que ele me deu, não, aquele olhar não pesa, por favor, não, sabe, o olhar ali é o olhar dele mesmo, ele podia estar nervoso, podia estar confuso, então, eu já resolvi. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos, agora eu já tenho 4. Eu já tenho 5. O objetivo é esse. O objetivo não é, eu tenho 6 pesos, e aí eu venho trazendo mais peso, inclusive peso que não tem absolutamente nada a ver com a história. Porque óculos até tem a ver com caneta, mas protetor labial que tem a ver com essa história, entendeu? Então eu vou trazendo peso, eu vou trazendo peso. Olha a bagunça que fica isso aqui. Até a hora que tudo vira um lodo só, eu não consigo mais me achar naquela situação. O que era motivo 1 virou motivo 31 e acabou. Eu não enxergo a situação. Eu já não consigo mais ter visão para arrumar aquela situação. Ao passo que, se eu revisito, tiro um peso. Revisito, tiro outro peso. Revisito, só organizo para a coisa ficar melhor. Revisito, tiro outro peso. Revisito, tiro o peso que eu posso. Quando eu voltei para a base, eu não consigo tirar todo,
eu vou tirando pedaços. Eu vou tirando partes. Opa! Eu vou tirando partes. Até a hora que eu consigo tirar as coisas que pesam, né? Esse é daqui. Eu consigo tirar as coisas que pesam. Vai chegar uma hora que eu vou ter pouquíssimas coisas para trabalhar, as mais pesadas, que eu também vou trabalhar, que eu também vou contra-argumentar comigo mesmo para que aquele peso seja leve. Então, ao invés de eu buscar o lado ruim daquele acontecimento, eu vou buscar o lado positivo. Aderlei, desculpa, acontecimento ruim não tem lado positivo. Gente, no mínimo, aprendizado. No mínimo. No mínimo, o aprendizado de não entrar de novo naquela situação. No mínimo, o aprendizado de não deixar aquilo chegar ao rancor, porque o rancor te fez mal. Rancor, mágoa, ressentimento. Então, você não deixa aquilo te fazer mal. Você impossibilita que aquilo te faça mal. A Sueli bota o livro mas não conclui. Você está brincando comigo, né, Sueli? O livro O livro não vou contar. O livro já te conto. Ah, tudo bem. A Ana bota, revisitar para tirar o peso seria conversar e perdoar. Revisitar para tirar o peso é perdoar. Nem sempre existe a possibilidade de conversa. Nem sempre o outro está pronto para essa conversa. Nem sempre existe canal disponível para essa conversa. Então, o que acontece? Eu, num processo meu comigo mesmo, porque a coisa está em mim. Quando eu viro para você e digo, olha, precisamos conversar porque isso me incomoda, o que eu estou falando é, eu não consigo trabalhar isso em mim. Você pode me ajudar? Esse seria o início primeiro da conversa. Só que às vezes o outro olha e diz, não, eu não posso te ajudar porque eu também não consigo trabalhar isso em mim. Ficaram lá, ó, duas paredes. Ambos vão ter que trabalhar em si para, num futuro, se for o caso, voltar e aí sim conversar. Mas o perdão, ele tem que acontecer, o ideal é que ele aconteça já quando a coisa... Quando o pau que bate em Chico também bate em Francisco, sei lá como é que chama, quando bateu nos dois, quando ele saiu de um, você já perdoou. Você já trabalha o perdão. Não, eu não vou levar essa dor comigo. E, gente, perdoar não é voltar a relação ao que era. A relação, ela nunca vai ser a mesma. Até quando está tudo bem. As relações, elas evoluem, elas andam. Tem assunto que você não consegue conversar no começo da relação, lá na frente você consegue conversar. Então, perdoar é, sobretudo, você estar bem com você mesmo acerca daquele ocorrido, acerca daquele assunto. Isso é perdão. Você revisita e não tem mais peso. Então, tinha lá 6, quando você chega, estava tudo lá exposto e tal. Aos poucos, ó, vai sumindo, vai sumindo. Quando você chega, você tem a lembrança, assim. Você tem um viés ali, porque é a tua história. Mas aquilo já não te pesa, aquilo já não te dói, você não leva mais peso para aquele saco. Você já tirou todos os pesos, o saco está lá para te mostrar que, ó, isso já aconteceu. A Ana bota lá, agora sim, eu entendi. Às vezes o outro nem consegue elaborar muito aquilo também. Sim, sim, sim. Você está na ânsia de conversar, porque aquilo está fervilhando dentro de você. Você não consegue processar aquilo dentro de você, você precisa pôr para fora. Você acredita que o melhor
é pôr para fora com aquela pessoa, até porque às vezes são assuntos que nem dá para você levar para outras pessoas. Mas só que o outro vira para você e diz, olha, nesse momento, não fervilha, me incomoda, mas eu estou processando ainda devagarzinho dentro de mim. Às vezes está fervilhando tanto quanto é em você. Mas eu tô, olha, calma que eu tô processando isso. Calma que eu vou organizar isso dentro de mim. Uma vez que eu organize, vai. Porque senão, eu já vi discussões em que começa por causa de uma pedrada. Uma pedrada. Uma pedrada. Uma pedrada simples. Simples que a gente conhece é a bique, assim, né? Uma pedrada simples. Eu vou sentar para conversar. Na conversa surge mais uma pedrada por causa da conversa. Eu insisto, aí parou a conversa. Eu insisto que tem que continuar a conversa. Olha as pedradas aparecendo. Até a hora que aparece uma pedrada prata, pesada. Aparece uma pedrada ouro, pesadíssima. Então aquela conversa que tinha tudo para ser trabalhada dentro da gente e num momento oportuno, a pessoa ser convidada a trabalhar aquela conversa comigo, né? Então eu fui lá, ela elaborou, ela trabalhou, né? Ela está trabalhando. Até a hora que eu tô com a mão muito oleosa hoje, não vou... consegui. Até a hora que, ó, a conversa é transparente, dá para conversar. É uma conversa que vai ser tranquila, vai ser edificante. Pronto, acabou. Aí fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Aí a Sueli bota lá pra gente, o livro é Fundamento da Reforma Íntima, de Abel Gleiser, pelo Espírito Caibar Schuchel. Eu já trouxe coisa do Caibar para cá. A gente tem umas 3 lives em que eu peguei texto do Abel e já peguei texto do Caibar também, viu, Sueli? Eu gosto muito da pegada dos dois. Né? Eu gosto muito também quando o Abel diz como é o relacionamento dele com o Caibar. Eu acho muito, muito interessante porque ele conta de uma maneira muito bem humorada. E aí você ri das histórias dos dois. A gente segue um pouquinho mais. Gente, o estudo principal está super tranquilo. Por isso, eu estava justamente, a Silvia agora me avisou junto. Você só tem 15 minutos, mas o estudo está super tranquilo. A gente faz só passar uma frase por slide e tem uma certa ligação entre as frases. Então, eu resolvi carregar um pouco mais o estudo, o básico do Espiritismo para, então, eu segurar bem do outro lado. Né? Segundo a doutrina espírita, quem se magoa possui a mágoa dentro de si, ou seja, este sentimento não é uma ofensa externa que atinge alguém, é algo que veio do outro, te atingiu e você está sentindo. A gente tem ainda cegueira e surdez. Gente, cegueira e surdez. As pessoas mostram e você insiste em não ver. Falam e você insiste em não ouvir. A cegueira, ela nos afasta. Ela nos separa. A pessoa tenta conversar com você dizendo, olha, você não está enxergando esse ponto. Olha, essa relação não está indo bem. Não. Não está indo bem nos 35 pontos que ela tem que ir bem. Mas no ponto 36º, que é a minha carência, está indo bem. Então atende a um ponto só no meio de tantos outros. E nem atende bem. Porque ali está acontecendo uma manipulação. E aí já foi. E aí complicou.
complicou, minha gente, eu achei que eu estava perfumado, mas não, eu estou sentindo aqui um perfume maravilhoso. Eu olhei e falei, não, eu não botei perfume. Nossa, muito perfume bom, muito bom mesmo. E aí a gente tem alimentar maus sentimentos. Inclusive, eu quero pedir desculpas, porque na semana passada, empolgado ali para preparar a live, vamos embora, esse aqui vai ser igual a esse. E aí eu botei mais, M-A-S, com acento, mais sentimentos. Uma falha que passou. Eu já tinha usado mais na outra lâmina, eu copiei, colei e mudei só alguma coisa. E aí eu botei mais. Desculpem, por favor. Alimentar maus sentimentos. Sentimentos não edificantes. Ou, em bom português, sentimentos que não te melhoram. Se aquela emoção, se aquele sentimento não te melhora, vai seguir nele para quê? Não alimenta. Não alimenta. Eu odeio pessoas lerdas. Para com isso. Começa a aceitar o tempo do outro, o ritmo do outro. Não alimenta isso em você. Você está alimentando maus sentimentos. Isso vai separar as pessoas de você. Controle e poder. A má administração pode prejudicar a uns e ou gerar inimigos. É a questão que eu quero ter o controle, então eu não dou espaço para o outro. Eu tenho o controle por padrão, aquela posição é uma posição de controle, e aí eu também não dou espaço para o outro. É só o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não tenho empatia, eu não tenho compaixão. E aí vai complicar. Eu não saber trabalhar com o poder que eu tenho vai complicar a vida de muita gente. Vai complicar. E a gente finda assim o nosso básico do Espiritismo. Nos auxiliou até aqui o canal Espiritismo Motivacional. Se você quiser pegar um pouco mais, vai lá no canal Espiritismo Motivacional, que é o nosso, óbvio. Vai na playlist Básico do Espiritismo, a gente tem a maioria das coisas trabalhadas lá. E as outras coisas a gente já tem trabalhado em outros estudos. Tanto na Conversa Fraterna, quanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente, nas preleições, é claro, então a gente já tem material para nos suportar, para nos dar suporte. Isso é muito bacana, porque é um sinal de evolução, né, gente? Então, aqui, a gente trabalha e trabalhou e trabalhará o que nos separa no nosso Básico do Espiritismo.